Mercado de sofá. É isso, mais uma semana de mercado. Começámos aqui com vinagre, em definitivo, 10 milhões, 50% do passe, sabendo que o Sporting tinha então a opção de compra obrigatória, que foi agora oficializada. O lateral esquerdo passa a ser jogador do Sporting durante as próximas 5 épocas. Outra oficialização, Nuno Mendes, foi agora oficializado jogador do PSG, depois de um ano de empréstimo. Como já tínhamos dado conta aqui, um empréstimo que seria apenas para fugir ao fair play financeiro, mas com o Real Madrid já à perna para tentar roubar o jogador. O Real Madrid mostrou interesse e já estava a tentar resgatar o jogador, mas obviamente o PSG acionou logo com bastante prontidão a sua opção de compra e o Nuno Mendes é oficialmente jogador do PSG. Seguimos aqui para Palhinha, continua a ser um dos jogadores mais sondados por clubes ingleses, tem sido muito apontado nos últimos dias aos Lobos de Bruno Lage. O Wolverhampton mostrou bastante interesse no médio do Sporting, mas ainda sem nenhumas ofertas oficiais, e a nível de vendas o Sporting segue ainda na expectativa. Seguindo aqui, além de Palhinha, vários jogadores têm sido sondados, como já falámos. Palhinha, Mateus Nunes e Gonçalo Inácio têm sido os 3 jogadores mais sondados. A verdade, o Palhinha tem sido o jogador mais falado, mas até à data ainda sem nada oficial, e o Sporting segue então na expectativa por ofertas, mas Palhinha então aqui com vários clubes, e o Bruno Lage mostrou-se então bastante interessado no médio defensivo do Sporting. Seguimos para Trincão. O Sporting continua atrás do jogador. Nesse momento a maior entrave é um valor que o Barcelona pede pelo empréstimo, e o Sporting não está disposto a pagar. O Sporting já se mostrou disponível para pagar o total do salário, que é 1.200.000, e adicionar assim aqui é uma opção de compra de 20 milhões, mas o Barcelona não vai ceder fácil, porque quer muito receber um valor pelo empréstimo, lembrando que já o Wolverhampton tinha pago um valor pelo seu empréstimo, e o Barcelona não quer ceder o jogador sem receber nenhuma verba aqui, digamos assim, pelo seu empréstimo. Claro que o Barcelona quer muito vender o jogador não faz contas nos planos para a próxima época, e então o Barcelona tem o jogador tem um jogador no mercado. Claro que vender era o principal objetivo, mas nesse momento o Sporting e a vontade do jogador tem pesado bastante. O Sporting já se mostrou até interessado então em adicionar essa opção de compra, pagar a totalidade do salário. Nesse momento mesmo o entrave vai sendo esse valor, essa verba pelo empréstimo que o Sporting não quer pagar, e essa novela promete arrastar-se até ao final, porque, como já tinha dito em outras alturas, o Barcelona vai arrastar isto até ao final, quase final do mercado, muito provavelmente, para ver se aparece algum clube que queira pagar esses 20 ou mais milhões para o Barcelona recuperar os perto de 30 milhões que tinha pago à altura ao Sporting Clube de Braga. Seguimos para Morita, jogador que já terá assinado, mas só vai ser oficializado quando voltar dos compromissos de seleção. Morita está nesse momento com uma pequena lesão, mas deverá recuperar para um dos jogos. O Japão tem ainda agendado 3 jogos esse mês. Joga hoje, segunda-feira, dia 6, frente ao Brasil. Vai jogar frente ao Brasil, e Morita queria muito estar pronto para esse jogo. Nesse momento não dá para saber. Ele tem uma pequena lesão, segue em tratamento. A verdade é que o jogador já é jogador do Sporting, mas como tal vai seguir na seleção, e será provavelmente oficializado ou no final desse mês ou início do próximo mês. Seguimos Franco Israel, o empresário do guarda-redes, que já se pronunciou, diz muito contente com o projeto de Sporting. As coisas parecem bem encaminhadas para o guarda-redes uruguaio, que conta ainda com Coates e Ugarte para ajudar a fechar o negócio do guarda-redes. O Sporting já formalizou uma proposta à Juventus por Franco Israel. O Sporting ofereceu
€1 milhão mais um bónus por objetivos, número de jogos realizados, serão esses os objetivos. A Juventus quer ficar com 50% do passe e uma opção de recompra no futuro. Um contrato já foi estabelecido, será contrato de 5 anos. Então o contrato estabelecido pelo Sporting. O negócio está muito bem encaminhado, em princípio irá fechar nos próximos tempos. Falta estabelecer aqui algumas coisas, como por exemplo o valor dessa opção de recompra, que é sempre importante. A percentagem, que em princípio ficará nos 50% para a Juventus, mas em princípio está tudo mais ou menos bem encaminhado para Franco Israel ser então o guarda-redes, e em princípio o guarda-redes, o segundo guarda-redes do Sporting na próxima época, esse jovem uruguaio. Seguimos para Gonçalo Plata. O Valladolid quer ficar com o jogador, mas terá de pagar a opção de compra de 10 milhões, valor que, segundo o diretor desportivo do clube espanhol, será difícil de concretizar, pois é um valor demasiado alto. Plata, jovem de 21 anos, fez 31 jogos, 6 golos e 5 assistências na época. Há o interesse de continuar no Valladolid, o Sporting também quer vender. Esse valor era um valor muito interessante para o Sporting, mas o Valladolid não tem nesse momento condições financeiras de pagar 10 milhões, por isso segue aqui a dúvida o que é que será o futuro de Gonçalo Plata. Seguimos para mais uma contratação do Sporting, já não foi oficializada, mas já é certa. Diogo Abreu, médio de 19 anos, dos quadros do Futebol Clube do Porto, termina o contrato e, como já tinha sido vinculado há bastante tempo, e eu creio que nós já tínhamos falado no Leão de Sefá, irá fazer parte do Sporting, integrando mesmo o plantel principal do Ruben Amorim. Essa sim é a grande novidade. Parece apreciar muito o jogador e terá tido então um papel preponderante na escolha do mesmo para rumar a Alvalade. Diogo Abreu será então médio do Sporting na próxima época, plantel principal, que tudo indica, jogará no plantel principal. Não saberemos se será uma opção, claro, titular, principalmente a ficar no momento será difícil, mas será um jogador que terá em princípio minutos na equipa principal e será um jogador a contar para Ruben Amorim. Seguimos para Samuel Lino. O Sporting mostrou aqui interesse no extremo de 22 anos, que realizou 3 épocas ao serviço do Santa Clara. Foi vendido ao Atlético de Madrid por 6,5 milhões. O Sporting tenta agora adquirir o jogador por empréstimo para reforçar a frente de ataque. Tem estado a tentar negociar com o Atlético de Madrid para tentar trazer então o extremo para Alvalade na próxima época, uma época de empréstimo, a que tudo indica será claramente sem opção de compra. O Atlético de Madrid ainda tem aqui a ideia de poder, claro, utilizar o Samuel Lino na equipa, mas quem sabe talvez possa ser colocado alguma opção de compra, mas isso ainda não foi colocado. Mas o que tudo indica, o Samuel Lino poderá sim rumar a Alvalade por um ano de empréstimo. Está nesse momento também nas mãos do treinador do Atlético, Simeone, que terá de aprovar então esse negócio, porque cabe ainda a Simeone analisar e ver se pretende ou não utilizar o Samuel Lino na próxima época. Caso isso não se confirme, Samuel Lino poderá mesmo fazer parte do plantel do Sporting na próxima época, um jogador que se mostrou a grande nível ao serviço do Santa Clara na nossa liga. Finalizamos com Pedro Mendes, emprestado no Rio Ave. O clube quer comprar o jogador, o Sporting tem interesse em vender e nesse negócio deve incluir então os 20% do passe restante de Nuno Santos. O Rio Ave ainda detém a quando da compra do Sporting, então o Sporting tem interesse em recuperar, ou aliás em adquirir esses 20%, incluindo então nesse negócio também o Sporting com interesse também de vender o Nuno Mendes, aliás o Pedro Mendes, e deverá então incluir esses 20% do passe do Nuno Santos.